Provérbios 30, versos 28 diz assim: o jeco que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Pergunta para o seu irmão: o que é jeco? Você sabe? Lagartixa. Não é larga, mas é lagartixa, né? Ok? Pare um pouco, irmão, porque o negócio hoje ele é forte. Essa lagartixa que mora com o pobre também está no palácio dos reis, está no meio dos nobres, está no meio daquelas pessoas mais abastadas, mais ricas. Isso tem um significado muito grande para nós. Isso se chama estratégia de penetração. Presta atenção. Penetração. Então, nessa noite, eu quero começar a falar para vocês sobre 7 fortalezas. Você pode anotar que a igreja precisa conquistar novamente. 7 fortalezas que a igreja precisa conquistar novamente. Você está vendo que o jeco, ele é pego com a mão na casinha de um pobre coitado, mas também ele consegue penetrar no palácio real. Interessante isso, né? Então, 7 fortalezas que a igreja precisa conquistar novamente. Alguns chamam de poderes, outros chamam de áreas, e por aí vai. Mas são 7 fortalezas que a igreja precisa conquistar novamente. Então, presta atenção, que isso hoje é a base para aquilo que a gente vai falar depois, tá ok? Existem 7 fortalezas ou poderes que influenciam as nações deste mundo. Vou repetir. Existem 7 fortalezas, ou poderes, ou esferas, ou estratégias que influenciam as nações deste mundo e acabam dominando a sociedade, irmãos, de um modo geral. Sabia disso? Existem 7 fortalezas. Acabam dominando o mundo, né? Portanto, a igreja, nós como igreja de Jesus, a igreja ela necessita conquistar novamente essas fortalezas, esses poderes. A igreja precisa conquistar novamente para voltar a influenciar de um modo positivo a sociedade e assim transformá-la. Nós precisamos, irmãos, como igreja, nós precisamos voltar, colocar novamente a palavra de Deus onde ela tem que estar, aonde as pessoas sem Deus, elas acabaram tirando, elas acabaram afastando a palavra de Deus da sociedade. Então nós precisamos entender. Então, só para você firmar qual é o tema, 7, que é a igreja conquistar novamente. 7 fortalezas. E aí, meu irmão, você que é velho, que já foi algumas coisas, nunca é tarde para você poder parar para pensar. E os que são jovens, a gente precisa preparar vocês. Então vamos ler alguns textos bíblicos que vão nos ajudar. Com certeza eu não vou falar do jeco novamente, tá bom? Salmos 117, por favor. Salmos de número 117. Salmos de número 117. Diz assim. É o menor dos salmos, né?
Louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Versos 1 diz o que? Juntos, vamos lá. Louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o todos os... Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Povo já não é plural? A palavra povo? Coletivo? E é interessante, ela tem um significado plural, coletivo, multidões. Mas por que o Senhor escreve louvai todos os povos? Qual o significado? Ele está falando de nações. Ele está falando de nações. A palavra povo, ela já é pluralizada. Mas o Senhor, ele fez questão neste versículo de que o autor, ele colocasse povos, nações, etnias, raças, línguas, culturas. Então vamos lá. Mateus 28, de 18 a 20. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na... Ide, portanto, e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Lucas 24, 47, diz assim: Lucas 24, 47, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, ouça, por favor, povos igual a nações. O evangelho, ele precisa penetrar para transformar e conquistar essas fortalezas, essas áreas, esses elementos, para que as nações sejam transformadas. Amém? Deus, desde o início, abra comigo em Gênesis 12. Deus, desde o início, a visão de Deus é nação. A visão dele é nação, nações. A visão dele é sociedade. A visão de Deus é esta. Então, por favor, Gênesis 12. Versos 2. Versos 1, 2 e 3 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias, nações. Glória a Deus. Eu quero chamar você para algo muito maior do que isso que você tem vivido. Amém? Então abra tua Bíblia agora comigo, lá no livro de Gálatas. Gálatas 3. Gálatas 3. Gálatas capítulo 3. Quando amanhã alguém chegar aqui e não estiver entendendo aquilo que eu vou falar, e você dá para ele. Gálatas 3. Essa é a base, esse é o sonho de Deus. O sonho de Deus é ver as nações
se dobrando aos teus pés. Aleluia! Então vamos lá. Gálatas capítulo 3. Posso ler? Versos 8. Presta atenção. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Aí aparece novamente. Todos os povos. Aleluia. De modo que os da fé são abençoados pelo crente Abraão. Então a gente vai olhando e a gente vai percebendo que, verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu, não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é, aleluia. Então, preste atenção no que eu vou te dizer. O coração do nosso Deus bate por nações. Abra tua Bíblia comigo no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 1. Na chamada de Jeremias, Deus diz algo intrigante aqui, ó. Versos 5 de Jeremias 1. Jeremias 1, 5. Ele diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísses da madre te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então, preste bastante atenção. Existem 7 esferas, fortalezas, poderes, estratégias que influenciam as nações deste mundo. E preste atenção. E acabam dominando a sociedade. Então o Evangelho, ele precisa penetrar de uma forma poderosa nestas fortalezas, para que Jesus seja honrado e glorificado como Senhor. Aleluia. Então vamos aprender quais são essas fortalezas. Número 1, família. Família. Número 1, família. 2, religião. 3, economia. 4, educação. 5, governo. 6, artes e mídia. E 7, ciência e tecnologia. Vou te repetir. Número 1, qual é? Família. Número 2, número 3, economia. Número 4, educação. Número 5, governo. Número 6, artes e mídia. Número 7, ciência e tecnologia. Vou pegar aqui só um. Eu vou falar de todos, mas eu vou pegar aqui para você entrar nesse mistério. Amém? Mas eu vou falar lá na frente separadamente, só para você entrar no mistério. Educação. Imagine uma nação educando os seus alunos baseada na palavra de Deus. Só imagine. Imagine os nossos jovens, não só eles, mas outros, indo para as faculdades e universidades, mas tendo uma base bíblico-teológica. Presta atenção, hein? Imagine
onde muitas vezes o professor de filosofia ou de qualquer uma outra matéria, ele diz assim: nós aqui não acreditamos em nada, mas jovem, por já ter uma base bíblico-teológica, você diz assim: você não crê em nada, mas eu creio num Deus vivo e poderoso. Presta atenção. Imagine os professores juntando seus alunos e os influenciando de uma forma poderosa na palavra de Deus. Mas muitos dizem assim: não, a gente faz o nosso trabalho e Zé Fini. Lá no final do mês ou no meio do mês, o patrão põe o dinheiro e... Quantos jovens vão para as faculdades e universidades e não estão preparados? Voltam para a igreja frios, voltam para a igreja incrédulos, voltam para a igreja colocando dúvida em tudo, em todos. Pense nisso. Nos Estados Unidos, nos anos 60, tiraram Deus da escola. O pessoal que chegava, orava, fazia, acontecia, Deus foi tirado. E aí? Só para você pensar. Só para você pensar. Quantos jovens passam por uma universidade ou uma faculdade, jovens cristãos, mas eles passam como agente secreto. Quantos jovens no ensino médio não têm coragem nem de trazer um amigo na igreja? Quantos professores também fazem assim? Então, vamos pensar rapidamente que isso aqui é base para as coisas que vão vir depois. Tá certo? Mas é só para você ter um momento para você refletir, pensar, analisar um pouco as coisas. E nós precisamos pensar nisso. Por quê? Porque senão nós vamos perder. A gente tinha aqui uma leva de pessoas, e não são jovens, pessoas mais velhas, que ao ir a uma faculdade voltaram frios, sim ou não? Então vamos lá, família. Para cada um dessas fortalezas, poderes, eu faço uma pergunta, como eu fiz para você em educação. Então vamos lá, família. A minha pergunta que eu fiz é: imagine cada família da terra influenciada pela palavra de Deus. Imagine. Agora imagine a sua família influenciada pela palavra de Deus. Imagine. Você tem que imaginar isso. Você tem que pensar. Porque amanhã ou depois seus filhos, eles vão crescer e você não vai ter uma palavra para eles. Vocês sabem, eu vou falar uma coisa para vocês, e domingo a gente vai começar algumas coisas na igreja. E a gente, final de ano, né? A gente parou e tal. Mas lembra das devocionais que se tinham nas suas casas e que hoje não se tem? Lembra aí? Eu estou com o Ricardo está com 22 anos. O Ricardo está estudando, está fazendo história. A Rebeca está com 20, fazendo enfermagem. Mas na nossa casa, isso é só para você, presta atenção, por favor. Depois você não diz que Jesus te enganou. Na nossa casa nós ainda temos devocionais como nós tínhamos quando eles eram pequenos. Nós temos aquele momento lá.
Então, e é interessante que não mudou muita coisa. Antes eu tocava o violão, hoje quem toca o violão é o Ricardo. A gente tem um momento de louvor, um ou outro abre esse momento, só te falando de família. Um ou outro abre o momento da devocional, orando, pedindo ao que Deus venha abençoar. Aí a gente canta uns coros, né? E eu leio o texto, não prego ainda, eu leio o texto, não prego. E a gente vai orar por alguns motivos. Nós, família. Então, normalmente eu começo orando. Era assim há 20 anos atrás, ó. Eu abro orando. A Marister, a pastora, vem. Depois o Ricardo e a Rebeca. Ou quem tiver. Quando tá alguém, entra na brincadeira ali, né? Presta atenção. Imagine a sua família influenciada pela palavra de Deus. Imagine. Imagine a sua família, os seus filhos atravessando todas as fases, da infância à parte adulta, mas firme na presença de Deus. Imagine isso. Pense nisso. Ore por isto e comece a praticar isto. Comece a praticar. Então nós precisamos entender. Hoje a família, a gente vai falar disso lá mais para frente. Hoje a família está sendo bombardeada, irmãos. E se nós, como crentes, não fizermos alguma coisa, nós vamos perder. Mas as famílias estão sendo. Mas ok, isso é para lá, isso é para as próximas semanas. Religião é a segunda fortaleza. Imagine a religião influenciada não pelo humanismo, mas pelo reino de Deus. Porque hoje, irmãos, é difícil a gente pregar, irmãos. Por que não? Porque aquele pastor que está lá na mídia, ele falou tal coisa assim. Hoje existe aquilo que a gente chama, vou te dar um palavrão aqui, mas não esqueça esse palavrão. O antropocentrismo. Onde o homem ele é o centro. Os seus prazeres são mais importantes do que Deus. E eu tenho me perguntado, irmãos, olha só a minha pergunta. Eu tenho me perguntado, Deus, será que a tua palavra, eu sei que ela é viva e eficaz, mas será que a tua palavra está fazendo efeito na vida das pessoas ou não? Porque, meu irmão, quando chega no vamos ver, é meu prazer primeiro, é o que eu quero primeiro. Lógico que não são todos, mas Deus, Ele vem em quinto, sexto, sétimo lugar, sim ou não? Essa é uma religião humanista, onde o reino de Deus não tem valor. Pense nisso. Terceira fortaleza, economia. Imagine as nações dominadas por um sistema econômico justo, onde os valores do reino de Deus prevalecem. Imagine, o pastor Evaldo é um contador, andando corretamente diante de Deus. Imagine os empresários, andando corretamente diante de Deus. Muda, meu irmão, muda. Ah, mas eu sozinho. Meu irmão, mas você tem uma consciência que não é natural, é espiritual.
Imagine. Mas hoje a gente vai falar disso lá na frente. As nações mais ricas dominando os mais pobres. A gente vai falar lá na frente. Por quê? Porque o príncipe deste mundo, ele está governando as nações. Quem é o príncipe deste mundo? Educação, já falei, governo. Imagine o governo das nações baseado na justiça do reino de Deus. Imagine. Imagine os governantes cuidando dos seus menos favorecidos. Imagine. Isso que eu estou falando não é utopia não, irmãos. Mas imagine. É porque eu não quero falar mais dentro da igreja só para indivíduos. Eu quero falar para famílias, eu quero falar para coisas grandes. Que senão você fica um recebedor e nunca faz nada para mudar a história das pessoas ao seu redor. Você se dá satisfeito de entrar num carro, chegar aqui e voltar para sua casa, depois assiste o jogo do Flamengo, foi um dia extraordinário, mesmo se o Flamengo perder. Mas é assim que nós estamos vivendo. Isso é humanismo. Entende? Então, imagine. Agora vem aqui, ó, o sexto, artes. Imagine os meios de comunicação tendo como meta comunicar as verdades do reino de Deus. Imagine. Imagine. Pense nisso. Irmãos, de vez em quando eu vou assistir um programa numa TV que dizem que é evangélica. Já a verdade eu já até tirei do meu. É mais fácil eu assistir uma outra lá. Que mesmo que os camaradas eles não acreditem como eu acredito, é muito melhor. Imagine. Pense nisso, pense nisso. Ciência e tecnologia, o sétimo. Imagine, meus irmãos, os países mais ricos, eles têm toda a ciência e tecnologia, remédio contra a AIDS, meu irmão. E pessoas morrendo porque não têm acesso. Não tem acesso. É triste, não é? Mas Jesus, ele chama você para fazer a diferença. Jesus chamou a igreja para fazer a diferença. Então, irmãos, quem conquista essas fortalezas, comanda as nações e estabelece a regra do jogo, meu irmão. Você pode olhar. Então nós precisamos aprender algumas coisas. Toda a sociedade, ela é influenciada por essas 7 fortalezas, esses 7 poderes. Todas as nações são influenciadas. Então nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos levar Cristo Jesus para estas pessoas. Nós precisamos trazer Jesus novamente de volta. Abre tua Bíblia em Lucas 2, 10 e 11. Diz assim, ó, Lucas 2, 10 e 11 diz assim. Olha só. Ele diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, não é só o povo de Israel, nações. E é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo aleluia, para que as nações adorem, sirvam ao Deus vivo,
elas precisam conhecer o Cristo que é o Senhor, para que as pessoas adorem a Jesus. Irmão, Jesus tem que se tornar Senhor da vida delas. E às vezes eu fico olhando algumas pessoas chegando à igreja. Irmão, quando a pessoa tem dificuldade em ofertar e dizimar, você pode ter certeza que tem dificuldade em muitas outras áreas. Você pode ter certeza. Isso significa que Jesus não é o Senhor. E Ele precisa se tornar o Senhor. O evangelho que acreditamos e pregamos deve mudar não só as pessoas, mas ele deve mudar famílias, instituições, sociedades e nações. Aí você se pergunta, mas o que é que eu vou fazer? O evangelho ele começou pequeno, só Jesus. E ele passa na beirada do mar, e ele chama Pedro, Tiago, João e André. Mas hoje nós estamos aqui. A questão é se você quer ou não quer fazer a diferença. Quando você... Há quantos anos você é um cristão? A sua vida tem impactado quem? Lá no local onde você trabalha. Lá no local onde você estuda. A sua vida tem transformado a vida de quem? A sua vida tem influenciado quem? Quem? Esse é o grande desafio para a igreja. Esse é o grande desafio para nós, irmãos. Eu lembro que um dia estavam perguntando para o Dedé Santana: como é que você se converteu a Cristo, artista famoso e tal. Não, foi uma camareira da TV que falou. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos a tudo isso. No sábado, muitos de vocês estiveram aqui, porque foi o aniversário do pastor e tal. Mas é a mesma palavra que eu dei num domingo, num sábado pela manhã aqui. Nós estamos vivendo um evangelho humanista, onde aquilo que eu quero tem preferência sobre aquilo que Deus quer. E eu fiquei olhando vocês e eu pensando. Eu com meus botões aqui pensando, se esse povo vem todo para participar de um encontro de jovens, para cuidar dos jovens, que coisa gloriosa. Que coisa poderosa. Então a gente acaba perdendo para nós mesmos, irmãos. Por essas questões pequenas. A nossa visão, ela ainda não foi ampliada. Ela ainda não cresceu. Você se satisfaz com uma coisinha muito pequena. E aí você acha que tá bom, por aí tá bom. Eu quero que você, irmão, comece a pensar nessas coisas. Durante essas semanas a gente vai falar de muitas outras coisas. Então eu quero te fazer estas perguntas aqui, Há quantos anos você é um cristão? Quantos anos? Durante esses anos a sua vida tem impactado quem? Quem se converteu por causa de você? Quem se converteu por causa do seu testemunho? Quem foi transformado por causa da sua vida? Quem foi? Feche os teus olhos e pense nisto, irmão. E ore a respeito disto.
vocês não podem mais continuar vivendo e agindo da mesma maneira e do mesmo modo. Deus, Ele chamou vocês para coisas grandes. E tudo que é grande hoje começou pequeno no passado. Pense nisso. Pense. Deus, Ele está preocupado com indivíduos, sim. Deus está preocupado com famílias, sim. Deus está preocupado com instituições, sim. Mas Deus, Ele se preocupa com as nações. E aí? Pode abrir os teus olhos e abra a tua Bíblia, por favor, em Lucas 19:10. Olha a preocupação de Deus com indivíduos. Lucas 19, versos 10. Ele diz assim, 19:9. Ele diz assim, Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Indivíduo. Vamos lá. Atos 16, de 30 a 34. O carcereiro. Atos 16. Diz assim, 30 a 34. E depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua família. Naquela mesma noite, a seguir foi ele batizado, e todos os... O que é isso? Família. Presta atenção, que eu vou te falar. Deus, Ele se preocupa com pessoas, e Deus se preocupa com famílias. Mas Deus também se preocupa com instituições. Atos 6, versos 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam a... É uma instituição sacerdotal. São os fariseus, são os saduceus, instituição. De repente você trabalha há 300 anos numa determinada instituição, mas ninguém sabe que você é um cristão. Ninguém sabe que você é um cristão. Na minha rua, muitos me chamam de pastor, porque eu fui cada um, sabe? E aí, a instituição, o Sinédrio, está sendo convertido. Provavelmente através do Nicodemos, provavelmente através do José de Arimateia, eu não sei, mas estava acontecendo. Preste atenção, gente, por favor. Eu quero que você cresça. E ainda vou falar de algumas coisas aqui. Atos 19, Sociedade e Nações. Atos 19, Sociedades e Nações. Versos 10. Atos 19, 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem falar de Jesus. Isso é o quê? Sociedade, nações. Todos. E o verso de número 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de quê? Dessa cidade chamada Éfeso. E o Senhor era engrandecido no meio deles. Lembra do Jeco? Temos que penetrar as estruturas.
Temos que penetrar. Temos que adentrar as estruturas. Ou será que nós vamos ficar na igreja, irmãos? A igreja, ela é chamada para fora. Ela não é chamada para dentro. A igreja é chamada para fora. Então, ouça com carinho. A sua vida tem impactado quem? Quem tem sido influenciado por você? Sua vida tem transformado quem, meu irmão? Quem a sua vida tem transformado? Ouça. Foi a igreja que deu um novo sentido para a família. Vocês sabiam disso? Foi a igreja que deu um novo sentido para a família. Vocês sabem como que era o Império Romano antes da igreja? Meninas, quando nasciam, eram jogadas fora. E os meninos, eles cuidavam. A igreja deu um sentido para a família. Foi a igreja que deu um novo sentido para a religião. Foi a igreja. Foi a igreja que trouxe justiça para a economia das nações. A escravidão no mundo, o princípio do fim da escravidão, foi através de um grande homem que se converteu. Antes ele era um dos maiores traficantes de escravos. E ele se converte. Foi a igreja que revolucionou a área da educação no mundo também, irmãos. Foi a igreja. Mas em algum momento os homens de Deus, eles se perderam. Eles acharam que estava muito bom ficar dentro da igreja. E eles deixaram de ser sal e luz. Deixaram de ser sal e luz. E a igreja se perdeu. Vocês viram a briga que foi para aquele pastor que estava lá nos direitos humanos? Viu a dureza que foi? Porque a igreja, ela deixou de lado. Homens sem Deus hoje estão controlando e dirigindo as nações. E nós vamos fazer o quê? Você quer começar a fazer algo na sua vida? Presta atenção. Você vai comprar um mapa do mundo, um mapa mundi. Vai botar lá na sua casa, lá, ó, estender. E cada momento de devocional você vai orar por uma nação. Vai orar por uma nação. Vai fazer isso com a sua filha, seu filho. Vai chegar um tempo que a nossa igreja, irmãos, isso não é algo profético, mas deve acontecer. Vai ter que chegar um tempo em nossa igreja que os nossos jovens, eles comecem a se apaixonar por as coisas de Deus mais do que pelas suas próprias vidas e carreiras. Tem que ser. Mas a questão passa por vocês mais velhos. Será que vocês são um exemplo bom? São exemplos positivos ou não? Então nós precisamos perceber estas coisas. A gente tem que sair dessa mesmice. Alguns de vocês, ou talvez nunca nenhum de vocês, saiu para fazer um evangelismo de verdade. Daqueles. Então é necessário, um dia desse eu estava falando para o pastor Rodrigo, nós temos cerca de 70 ou 60 e tantos, não sei, jovens que vêm à conexão. E eu estava falando para ele, falei, imagine esses jovens ganhando outros jovens para Jesus. Imagine você ganhando outras pessoas para Jesus. E aí Deus me deu até uma estratégia, pastor. Eu nem falei com você, vou falar aqui para a igreja. Imagine 2 jovens incumbidos de ganhar um para Jesus. Se a gente tem 70, quantos vão se converter? Quantos serão ganhos? E os jovens vão crescer, irmãos. Os jovens vão acreditar mais neles.
vão acreditar. Hoje não, hoje vem para a igreja e a gente canta e tem uma palavra e volta para casa e continua como dantes no quartel. Mas Jesus, ele não quer isso não, irmãos. Jesus é o Senhor aí? Ele não quer. Ele quer que a igreja saia das quatro paredes e revolucione. Primeiro, os indivíduos ao seu redor. Depois, aqueles ao redor, a um redor maior. Depois, as pessoas de onde você trabalha. Quantos amigos do seu trabalho você trouxe aqui? Quantos? Quantos amigos seus, do seu trabalho, você já trouxe na igreja? Talvez eles nem saibam que você é um crente. Não é assim? Então, queridos, Deus, ele está nos chamando como igreja a nos posicionarmos novamente. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Jeremias 29. Jeremias 29, de 4 a 7. Deus, ele está nos chamando para nós nos posicionarmos, irmãos. Eu não vou falar coisa para o seu ego, mistério de Deus para você. Eis que vos digo, vaso. Não, é que você tem que tomar essa posição. Você tem que voltar a fazer aquilo que Deus, ele chamou você. Então vamos ler aqui, olha só o que diz 29. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para onde? Estão em outra nação, gente. Estão em outra nação. Outra nação. Olha só o que ele diz: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Olha só. E ele diz assim, ó: tomai esposas e gerais filhos. Tomai esposa para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz de quê? Está aí. Você ora pela sua cidade? Por que, irmãos? Nós estamos mais preocupados com o nosso conforto, com o nosso bem-estar, do que com o reino de Deus. Então compra o mapa mundi, ore pelas nações. Existem muitas nações, irmãos, que os crentes, eles estão morrendo. Muitas nações. Os crentes estão morrendo. As pessoas perseguem, matam. Você pode abrir portas abertas que você vai ver crentes sendo queimados vivo. Você vai ver. Por causa do Rei Jesus. Presta atenção, por favor. Vocês estão tão mal acostumados que vocês não conseguem ouvir uma palavra desse fora. Entende? Presta atenção. No final de tudo, nós vamos chegar diante de Deus. E Deus, ele vai olhar para nós. E ele vai falar para nós: e aí? O que você fez? Qual o legado que você deixou? Qual o legado? Qual o legado? Então, queridos, quantos têm sido impactados com a sua vida? Sua vida tem influenciado quem? A sua vida tem transformado quem? Quem tem sido transformado? E ele diz assim: orai pela paz. Por quê? Porque na sua paz vós tereis paz. Na paz da cidade nós teremos paz. Então, queridos, está na hora da gente se posicionar. Está
Está na hora de nós, como crentes, nos posicionarmos. E os seus? E o seu grupo familiar? E as pessoas ao seu redor? E aqueles que estão lá? Onde estão essas pessoas? Onde estão? Então eu quero ler 3 textos com vocês. Abra a tua Bíblia. Isaías 60. Isaías 60. 1 a 4. Diz assim: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a quê? A terra, as nações, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Falando de Cristo. Levanta-te em redor os olhos, e vê que todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Isaías 61, de 1 a 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão, ouça, os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Amém? Apocalipse 7. Deus tem pressa em restaurar. Deus, ele está com muita pressa. Apocalipse 7. Diz assim, ó. A partir do verso 9. A visão dos glorificados. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos, 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Irmãos, deixa eu falar algo para você, para nós podermos ter um tempo de oração. Deus, ele não chamou você para essa vidinha que você tem vivido. Ele não chamou. Deus, ele te chamou para coisas maiores. Mas você precisa sair dessa zona de conforto. Você precisa deixar. Senão Deus vai começar a usar outras pessoas. Pessoas que chegaram ontem na igreja, Deus vai começar a usar e você vai ficar de lado.
Ele não vai. Porque você não se dispôs. Pense. A gente vai trabalhar bem mais. E a gente não vai fazer oração especial por nada, a não ser que a glória de Deus ela venha sobre as nossas vidas para impactar as pessoas ao nosso redor. Você tem influenciado quem com a sua vida? Quem tem sido transformado pela sua vida? Quem aceitou Jesus através de você e está firme, mais crente do que você? Hoje, quem? Nós precisamos nos arrepender, irmãos, das nossas faltas e das nossas falhas. Segundo Crônicas 7,14. Pastor, vem para cá porque a gente vai cantar e a gente vai ter um tempo de oração. Vem, Lucas. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Presta atenção. A nossa vocação, a partir dessas pregações, elas não podem mais ser para nós ficarmos olhando aqui, ó, para nós mesmos. A nossa vocação é para fazermos a diferença. Vá e faça. Ah, mas eu não tenho preparo. A gente vai ouvir, vocês já sabem, de algumas pessoas que não estavam preparadas e fizeram a diferença. Vá lá e que essa palavra comece a atingir o teu coração. Isso aqui é processo. Talvez você continue o mesmo. É isso que eu tenho falado nos domingos à noite. Isso é processo. Eu já deixei há muito tempo de ficar orando e acreditando que uma única oração muda. Isso é processo. Se você não renovar a sua mente aqui, ó, nada feito. É aqui, ó. Comece a olhar. Vocês sabem, hoje eu estou aqui pastoreando igreja, mas eu lembro há 20 e tantos anos atrás, quando Deus ele me chamou. Eu tinha pelo 3 pessoas ao meu redor. Eles até me adicionaram lá no Face. Eu não mexo em Face e tal. Me adicionaram lá. Eu os adicionei, me pediram. Eles estão em São Paulo. Presta atenção, gente. Essas pessoas. E Deus sempre dizia para mim assim, ó, olha que forte. Deus dizia, se você for fiel sobre estes, outros virão. Isso é muito forte, isso é eu e Deus. Isso é forte. Eu não gosto de entrar em batalhas nenhuma para perder. Eu tenho horror a viver da mesma maneira, do mesmo modo. Eu tenho horror, porque o meu Deus, Ele é vivo e Ele é poderoso. Eu tenho horror de ficar naquela coisa, aquela, sabe? E o Deus que chama, Ele capacita. Começa amanhã os grupos familiares. Os de vocês. Como que vai ser? Como será? E nós temos um grande desafio até junho. Então como será? O que você está fazendo? Pense nisso. Pense nisso. Será que Deus só chamou Jeremias para grandes coisas? Será que Deus não chamou você?
Será que Deus só chamou Paulo para grandes coisas, não chamou você? Eu quero te convidar a se colocar de pé, irmãos.